Gostaria de parabenizar o professor Augusto pela excelente palestra e dando continuidade ao assunto, né, de poliploides para a gente aí hoje. Gostaria de convidar o doutor Alexandre Siqueira Guedes Coelho para ministrar a palestra Seleção Genômica em Poliploides, Desafios e Perspectivas. O professor Alexandre possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Agronomia e Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Agronomia, Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Goiás, atua na área de Estatística e Bioinformática aplicada à genética e à genômica de plantas. Gostaria de comentar? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para poder participar desse evento. Confesso que é difícil falar depois de uma palestra tão brilhante quanto o Augusto. A minha ideia é fazer uma revisão rápida, até pelo adiantar da hora, né, a respeito do uso de seleção genômica em poliploides. Gostaria de fazer uma retrospectiva, né, de como é que a gente chegou na ideia de se fazer seleção genômica efetivamente e aplicar isso dentro do contexto de melhoramento de plantas. E, ao final, gostaria de mostrar alguns resultados preliminares usando a mesma espécie que o Augusto mencionou, que é a cana-de-açúcar, onde, apesar, né, de toda essa complexidade que existe do ponto de vista genético, uma complexidade que eu diria biológica, né, que não é pequena, é fácil perceber que isso é de fato complexo, os modelos de seleção genômica conseguem funcionar de uma maneira, eu diria, equivalente a que eles funcionam em espécies diploides. Bom, vamos lá. Quem primeiro teve a ideia, né, de que nós deveríamos mendelizar os caracteres quantitativos foi Fischer. Eu costumo dizer que a genética, nos seus primórdios, eram duas. Existia a genética de caracteres qualitativos. O William Bateson liderou toda uma escola no início dos anos 1900, né, que defendia efetivamente o mendelismo como mecanismo básico de herança. E, por outro lado, existia uma genética dos caracteres quantitativos, né, a qual, inclusive, Darwin era adepto, mas que foi uma genética que prevaleceu, vamos dizer assim, sob as mãos do Pearson, né? Quem unificou essas duas genéticas foi, de fato, Fischer, quando ele disse que, na verdade, os caracteres quantitativos poderiam e deveriam ser interpretados como se fossem caracteres sob controle de múltiplos locos, cada um deles com comportamento mendeliano. A partir daí, a genética passou a ser vista como uma única ciência, efetivamente, e a ciência que nós usamos até hoje. Mas observe que por trás dessa ideia de Fischer, existe tudo isso que nós estamos fazendo hoje. O que a gente tenta fazer, seja com mapeamento de QTL, seja com seleção genômica, é no fundo, identificar no genoma de uma espécie quais são os genes que participam do controle genético de um caráter, de modo que a gente possa utilizar essa informação para fazer melhoramento, né? Então essa ideia, de fato, é bastante antiga. E quem primeiro fez o estudo de associação entre um caráter quantitativo e um marcador genético, nesse caso um marcador meteorológico, é o Sachs. Isso foi feito em 1923. Isso mostra o quanto a genética vem perseguindo esse objetivo de se mendelizar caracteres quantitativos efetivamente. Os mapas genéticos, né, foram construídos e continuam sendo importantes, não há a menor dúvida disso até hoje, mas eles foram construídos usando caracteres morfológicos de uma maneira relativamente tímida, no início, na primeira metade do século XX, eu diria, onde nós identificamos para as espécies modelo algumas dezenas de locos relacionados ou não com caracteres de importância agronômica, né? Mas esses mapas efetivamente existiram para milho, para tomate, para algumas outras espécies modelo, foram bastante tímidos. Mas aí surgiu a ideia de se usar marcadores genéticos, porque alguns desses locos estavam associados a características de interesse agronômico. Surgiram então os marcadores moleculares, nós vimos hoje uma palestra a respeito disso. De fato, essas marcas tornaram possível a construção de mapas genéticos bem mais densos e efetivamente viabilizaram, inclusive, a utilização das estratégias que a gente chama de mapeamento de QTL. Então, aqui é só um exemplo em cevada, mas existem espécies, existem inúmeros, mais de inúmeros, dezenas ou centenas de trabalhos identificando QTLs nas mais variadas espécies. Isso evidencia que, muitas vezes, embora seja relativamente simples se identificar um QTL dentro de um genoma de uma espécie,
A utilização desse TTL no melhoramento de plantas é um salto do ponto de vista tecnológico e não é tão simples, né? A questão da identificação das fases de ligação em cada um dos tipos de cruzamento, a questão de que esses TTLs, que muitas vezes são importantes em determinado tipo de cruzamento, eles deixam de ser importantes em outras condições, ou não estarem segregando, ou pelas condições ambientais não serem críticas para aquele gene especificamente. Ou seja, a instabilidade dos QTLs também continua sendo um problema, mas isso talvez explique o porquê de tantos QTLs na literatura e tão poucos QTLs efetivamente sendo utilizados em programas de melhoramento, a não ser nos casos mais gritantes para a seleção à resistência à doença. Bom, mas isso mudou muito rapidamente. E, de fato, o nosso cenário em termos de genotipagem mudou muito rapidamente nos últimos 8 anos. Aqui eu estou fazendo só uma retrospectiva da plataforma de sequenciamento que existe no GDI, só para a gente ter uma ideia que, de fato, é uma instituição que a gente pode utilizar como modelo. Então, em 2005, surgiram as primeiras plataformas utilizando a tecnologia 454, depois surgiram as plataformas Illumina. Hoje em dia existem várias outras tecnologias que estão concorrendo para se estabelecer como tecnologias de fato padrão para se fazer sequenciamento em larga escala. Existe inclusive uma plataforma, né, de futuro aqui, efetivamente, os Nions, mas o fato é que sequenciar nunca foi tão fácil, efetivamente, e de fato fazer uso dessa informação para fazer genotipagem é uma coisa que é bastante tentadora, né? Aqui é só um gráfico, uma tabela que eu acredito que vocês conheçam. Eu gostaria de destacar aqui é só o ganho, efetivamente, em termos de redução de custo que ocorreu nos últimos anos, né? Isso aqui é a plataforma tradicional de sequenciamento, que a gente chama de Sanger, onde se custa mais ou menos $1.500 para sequenciar 1 megabase, em comparação com o Illumina, que hoje custa menos de 4 centavos de dólar para sequenciar 1 megabase. Só para a gente ter uma noção, né, do que isso representa em termos de redução de custo, é como se um computador hoje custasse 10 centavos. Certo? Um computador hoje custa 2, 3 mil reais, é mais ou menos o que custava sequenciar, ou que custa sequenciar 1 megabase usando Sanger há 10 anos atrás, e hoje é como se um computador custasse 10 centavos. Eu costumo brincar, se o computador custasse 10 centavos, a gente nem carregaria ele. Já carregaria fora, pega outro, uma coisa que seria extremamente descartável. Isso mostra o ganho efetivamente que ocorreu em termos tecnológicos com essas plataformas novas de sequenciamento. O impacto disso, obviamente, apareceu e foram as estratégias de desenvolvimento de genotipagem por sequenciamento. Não estou fazendo propaganda nem nada, mas a ideia é só mostrar as tecnologias que são as mais, vamos dizer assim, comumente utilizadas hoje em dia. Existe essa plataforma que é chamada de DART, que não é uma plataforma baseada em sequenciamento, como foi dito, ela não demanda o conhecimento prévio das sequências para que a gente possa utilizar, mas é uma plataforma que faz genotipagem usando hibridização e produz dados semelhantes ao que seriam os SNPs, com uma característica de dominância, mas consegue jogar o número de locos na casa dos milhares, né? Então, estamos falando aqui de genotipar 7.600 locos, por exemplo, 7.680 locos em cana-de-açúcar, 10.000 locos em eucaliptos, 5.000 locos em várias outras espécies. Existe essa plataforma Illumina, né, que começou com os Golden Gate e evoluiu hoje para os chips em PIN, que são usados inclusive para fazer genotipagem em animais. Eu acho que existem muitos de vocês que trabalham na parte de genotipagem animal, que fazem uso desses chips de sequenciamento, que as últimas gerações já chegam na casa de milhões de SNPs efetivamente, a um custo, paradoxalmente, de $100, $120 para se fazer isso, coisa que a gente jamais imaginou que fosse possível há 5 anos atrás, né? Existe essa plataforma que é chamada de GBS, que funciona aparentemente bem no milho, e jogou esse custo de genotipagem para a casa dos $20, $30 por indivíduo, que é capaz de produzir 250.000, 500.000 locos usando o sequenciamento para fazer isso. Existe essa plataforma chamada RedSec, né, que é da Florogenics, que é uma plataforma que é fechada, tem um problema de patente, né, não pode ser utilizada para fins comerciais, mas para fins de pesquisa produz de fato SNPs numa quantidade bastante razoável para se fazer esses estudos que eu vou mostrar daqui a pouco. Existe essa plataforma também para mencionar aqui, chamada Rapid Genomics, uma plataforma que está começando, mas que a gente acredita que tem um potencial extremamente interessante para ser utilizado. Um dos proprietários dessa empresa é justamente um ex-aluno aqui da UFV. Bom, eu não sei se dá para enxergar, né? Realmente, infelizmente, não dá, mas isso aqui é só para mostrar a versão atual desse cromossomo 10 de milho, utilizando essas marcas mais recentes, certo? Então, de fato, a quantidade de marcadores que a gente consegue colocar nesses genomas, ainda que o milho não seja uma espécie efetivamente poliploide, mas é um paleopoliploide, né? Mas a quantidade de marcadores que se coloca no genoma das espécies hoje é uma coisa realmente astronômica, né? Não há problemas em termos de disponibilidade de marcas
sobretudo para as espécies diploides, efetivamente. Isso a gente vai ver é um problemaço, como o Augusto mencionou, para as espécies poliploides. Isso aqui é só para mostrar, ainda dentro do contexto clássico, qual era o modus operandi, vamos dizer assim, qual era, de fato, uma estratégia que foi amplamente seguida por vários estudos, ainda utilizada para várias espécies diploides, para se chegar no polimorfismo causal. Quando a gente fala de polimorfismo causal, a ideia básica desses trabalhos é que a gente consiga chegar no nucleotídeo cujo polimorfismo está estabelecendo algum tipo de controle genético sobre o caráter que nos interessa. A ideia básica, que inclusive foi o modelo que a gente utilizou no projeto de genômica de eucaliptos, é que a gente possa, a partir da disponibilidade de um mapa genético, mapear QTLs através da avaliação fenotípica, avaliando novamente esses dados em conjunto com os dados de mapeamento, identificando regiões genômicas que contêm blocos que participam do controle genético de caracteres quantitativos. Uma vez identificadas essas regiões, são constituídos mapas físicos. Aqui é necessário, de fato, se construir bibliotecas de Bach, mapear fisicamente, efetivamente, o genoma, de modo que a gente consiga estabelecer uma relação entre a posição daquele QTL no mapa genético e a posição desse QTL no mapa físico. Muitas vezes isso é decepcionante, a gente pode espremer um QTL muitas vezes em 1000 e 1 centimorgan, isso representa ainda 2,5 milhões de pares de base, ou seja, caso do genoma bacteriano, dentro de 1 centimorgan em milho. Muitas vezes a gente está aparentemente próximo do gene, mas do ponto de vista físico a gente pode estar muito longe dele. Mas o fato é que, uma vez identificado a região do mapa físico que contém um QTL, é possível se deslocar nessa região, aqui não está aparecendo, mas identificando SNP dentro dessa região e utilizando uma outra estratégia aqui baseada num desequilíbrio de ligação, que agora sim precisa ser bastante pequenininho para que a gente consiga identificar esse polimorfismo causal. Muitas vezes, curiosamente, essa estratégia tem início, na verdade, com a utilização de genes candidatos, né, que são obtidos a partir de um estudo efetivamente de biologia molecular. Esses genes candidatos podem também ser mapeados, né, no mesmo mapa genético. Quando a gente tem um gene candidato caindo dentro de um intervalo de QTL, a gente costuma correr atrás desse polimorfismo causal dentro desse gene, usando a mesma estratégia de desequilíbrio de ligação, o mapeamento por associação, efetivamente. E existe ainda a possibilidade curiosa de, muitas vezes, um QTL estar relacionado a uma região dentro da qual não for identificado nenhum tipo de gene. Então, essa estratégia, eu acredito que seja em uma escala ou em outra, a estratégia que a gente acaba utilizando quando a gente segue esse caminho de identificar QTLs, para que a gente possa, numa segunda etapa, identificar os polimorfismos que estão por trás desses QTLs. Eu chamo essa estratégia de descoberta de genes, gene discovery. Nosso objetivo, nesse caso, efetivamente, é colocar a mão no gene, identificar esse gene, identificar a função que ele estabelece, quais são os polimorfismos que existem dentro desse gene, de que forma esses polimorfismos afetam o caráter relacionado com a expressão desse gene. Observe que isso é uma abordagem que eu diria minimalista, né? O objetivo aí é identificar genes que estão por trás de um caráter complexo. Bom, existe um trabalho bastante interessante de 1994 de um cara chamado Vives. Ele publicou isso, na verdade, num congresso, e ele estabeleceu o que ficou conhecido depois como efeito Vives, que é uma coisa bastante interessante. O Vives demonstrou que quando a gente mapeia QTLs, ou faz estudos de associação, nesse contexto eles são o reflexo parecido, utilizando populações pequenas, em condições de baixo poder de detecção de QTLs de fato, a gente superestima o efeito desses QTLs em até uma ordem de magnitude, ou seja, em até 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Esse aqui é um estudo que foi feito em cima de simulação pelo Vives. Só para dar um exemplo, se a gente simular, por exemplo, 10 QTLs em uma progênie de 100 indivíduos F2, admitindo uma herdabilidade de 30% para o caráter, portanto, cada QTL aqui teria uma proporção, né, da variação total explicada por ele de 3%, uma condição de baixo poder de detecção, em média, o efeito associado a cada um desses QTL seria da ordem de 9%. Ou seja, nós estaríamos superestimando o efeito QTL em 3 vezes. Se a gente pegar uma situação mais extrema, por exemplo, uma situação onde a gente tem muitos QTLs, por exemplo, 40 QTLs explicando aí 30% da variação total, ou seja, cada QTL aqui explica menos de 1% efetivamente, nós estimaríamos o efeito de cada QTL como sendo aproximadamente 16%. Ou seja, estimaríamos como se esse efeito de QTL fosse 15 vezes maior do que ele efetivamente é. Isso se deve a um fato muito simples, na verdade. O fato de que a gente começa essas análises com muitos locos, com poucos indivíduos, e a gente passa por um processo de identificação de efeitos significativos. Qualquer que seja o nível de significância. Aliás,
quanto maior o rigor no estabelecimento do nível de significância, maior é o efeito Bibis. Então, na verdade, isso mostra que a seleção de locus, ou seleção de variáveis para explicar o comportamento de um caráter quantitativo, induz a superestimativa, que obviamente nos deixa feliz no momento que você mapeia o QTL, você consegue identificar a literatura abundante em QTLs que explicam 20%, 30% de produção, por exemplo, mas na verdade, por trás dessa superestimativa, existe muitas vezes um QTL de pequeno efeito, né? Aqui um trabalho que também foi feito em 94, mostrando experimentalmente o efeito Bibis, aqui é só para mostrar, não sei se está muito claro, mas essas barras em branco representam os valores das superestimativas, o que está aqui em azul representa os efeitos de fato. Isso aqui são vários caracteres, em duas condições de seleção, usando um LOD mais brando de 2,5, um LOD mais astringente 3,21, e essa análise aqui foi feita em 3 ambientes. Então isso aqui é só para mostrar que, de fato, a comunidade, eu diria, científica, se convenceu, né, ao final dos anos 90, no início dos anos 2000, que a grande maioria dos caracteres quantitativos é controlada por um número grande de genes. Essa tentativa de isolar esses efeitos em um número reduzido de locus se revelou muitas vezes infrutífera, já que quando a gente parte para a validação efetivamente desses resultados, essas proporções explicadas por esses poucos locus muitas vezes não se sustentam numa condição de validação de fato. Bom, a novidade que apareceu aí, de fato, é o Marco, né? Embora não seja, talvez a ideia original não seja dele, mas, né, do grupo com o qual ele trabalhou, mas o meu vice em 2001 publicou esse artigo, onde ele fez uma simulação admitindo 50 mil locus igualmente espaçados ao longo do genoma de 1000 centimorgans e testou vários modelos em várias condições, etc. Mas o fato é que ele chegou a uma acurácia de predição de 85%, utilizando modelos onde não se fez seleção de variáveis, ou seja, modelos que incorporavam toda a informação disponível do ponto de vista de dados moleculares. Então essa estratégia que iniciou toda uma revolução que a gente vai ver, né, que começou de fato na genética aplicada a melhoramento animal. A genética humana hoje faz uso disso de uma maneira bastante curiosa, e obviamente em genética de plantas isso é um processo que está em andamento. Eu acredito que é muito mais avançado dentro de grandes empresas, mas em instituições públicas de pesquisa isso também já é uma realidade. Bom, o que está proposto efetivamente do ponto de vista de seleção genômica, né? A gente acabou em momento algum tocando no que é a seleção genômica, no motivo desse simpósio, mas a ideia básica por trás da seleção genômica, embora existam várias modificações desse processo, é que a gente tem uma população, nós vamos chamar de população de treinamento. Essa população de treinamento, então, vai ser utilizada para se construir um modelo a partir de dados de fenotipagem e dados de genotipagem. Então, nós vamos construir um modelo estatístico, efetivamente, para usar esses dados. A avaliação desse modelo de uma maneira inovadora dentro desse contexto de genética estatística é feita utilizando uma outra população que não foi utilizada efetivamente para se fazer a calibração originalmente, que é uma população que é chamada de população de validação do núcleo. Observe que, ao contrário dos modelos de regressão tipicamente utilizados por aí, os modelos de seleção genômica não são meramente descritivos, são modelos que são avaliados do ponto de vista de capacidade de predição. Então são modelos, sim, efetivamente preditivos. A ideia de desenvolver um modelo preditivo como esse é, de fato, dispor de uma ferramenta que vai nos permitir, mediante a disponibilidade de genótipos de uma população constituída por indivíduos, que vamos chamar aqui de candidatos à seleção, fazer predição e, com base nessa predição, então, fazer seleção sem que a gente tenha efetivamente avaliado fenotipicamente esses indivíduos. Genotipar é algo que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente tem o zigoto efetivamente, então essa genotipagem poderia ser feita muito cedo e, obviamente, então, essa predição poderia ser feita de uma maneira precoce, de modo a minimizar o tempo necessário para se fazer diversos ciclos de seleção. Existem várias modificações aqui, obviamente, esses indivíduos, ao longo desses ciclos, eles podem ser fenotipados, de modo que eles possam ser reincorporados no modelo para que se faça uma atualização desse modelo. Essa avaliação pode ser feita em vários ambientes, nós podemos avaliar o efeito de diversos ambientes, de modo a pensar se vale a pena ou não construir um modelo específico para cada ambiente, e assim por diante. Bom, isso então é a ideia de se fazer seleção genômica. Então a argumentação básica aqui é de que existe uma evolução conceitual importante quando a gente faz seleção genômica. Um aspecto relevante, mas não desprezível, ou relevante e não desprezível, na verdade, né,
é o fato de que, quando se constrói um modelo como esse de seleção genômica, a gente não sabe quantos QTLs estão agindo. Onde estão esses QTLs? Quantos alelos para esses QTLs existem na nossa população? Você observa que, do ponto de vista biológico, seleção genômica é uma caixa preta. Certo? O modelo de seleção genômica, a rigor, nos permite fazer predição, mas a não ser que a gente, de fato, use o modelo, né, para poder fazer uma certa destrinchamento desse modelo, nós não vamos ser capazes de identificar quantos QTLs estão por trás dessa variação, como é que se dá o mecanismo de ação desses QTLs. Então, é um modelo que tem essa vantagem de estar muito mais próximo de uma aplicação tecnológica, mas é importante perceber que, do ponto de vista científico, há muito a ser feito ainda para que a gente possa entender o porquê esses modelos funcionam. Né? Tudo bem. Bom, esse é o que eu gostaria de falar de revisão até que a gente chegue efetivamente na parte de seleção genômica. Vamos falar um pouquinho dos poliploides. Como o Augusto mencionou bem aqui, a grande parte das plantas são poliploides. Esse aqui é um exemplo, né, de uma imagem de cana, né, uma das espécies que deram origem à cana cultivada hoje, saco espontâneo, com 80 cromossomos, esse número de fato é variável. Existe uma estimativa, né? Existe um trabalho de 2009 que tentou efetivamente contar quantas espécies poliploides existem em vegetais. A estimativa mais aceita hoje em dia é que 15% de todas as espécies de angiosperma sejam poliploides. Isso nos mostra que, de fato, não dá para negligenciar a importância dos poliploides quando se fala de plantas. Muitas plantas de interesse econômico são efetivamente poliploides, né? Aqui só para ilustrar algumas. Então, obviamente, se a gente não desenvolver, né, métodos adequados para lidar com esse tipo de espécies, essas espécies vão ficar renegadas no segundo plano, vão ficar sempre à mercê da utilização de modelos que são meramente adaptados efetivamente. Bom, de onde vem o problema dos poliploides? Então, quais são os grandes desafios em se fazer seleção genômica em poliploides? O desafio, na verdade, ele está na poliploidia, mas eu costumo dizer que ele está muito mais associado em outros aspectos que vêm junto da poliploidia. Então, vou dar um exemplo. O tamanho do genoma. Observe que dentre os vários organismos que existem por aí, as plantas são os grupos de organismos que apresentam a maior faixa de variação dos tamanhos do genoma. Grande parte dessa variação que existe dentro do grupo de plantas se deve aos eventos de poliploidia, que são muito comuns em plantas, como eu acabei de mostrar. Existem plantas que têm genomas monstruosos, efetivamente, né? E existem outras plantas que têm genomas relativamente simples. Em geral, nem sempre, mas em geral, os poliploides têm genomas muito grandes. Isso significa que, dentre as espécies que foram escolhidas para serem sequenciadas completamente primeiro, as poliploides foram sempre colocadas em segundo plano. Só agora eu diria nos últimos 3, 4 anos, é que as iniciativas de sequenciamento de poliploides de fato tomaram um corpo importante. Esse é um aspecto. O segundo é que esse aumento de tamanho do genoma, ele se deu, em geral, muito pouco em função do aumento do número de genes, que nos levaria a identificar regiões únicas que são diferentes entre si, ou seja, uma coisa é você ter um genoma simples, gigante, outra coisa é você ter um genoma que é relativamente pequeno em termos de número de genes, efetivamente, mas esses genes são interespaçados ou intercalados por regiões que são de DNA repetitivo. Para vocês terem uma ideia, cerca de 37% do genoma de cana é constituído por DNA altamente repetitivo. Ou seja, fazer assembly de um genoma como esse é algo que ainda está fora dos nossos métodos de análise tradicionais, né? Então, embora seja possível, né, se alinhar o genoma de arroz com o das outras gramíneas, é curioso demonstrar que o espaçamento entre esses genes está crescendo em função, principalmente, do aumento da quantidade de DNA repetitivo. Essa aqui é uma imagem que o Augusto acabou de mostrar. Na verdade, mostra então a complexidade que nós temos no genoma de cana, onde existe contribuição de um autopoliploide, que é o psinaro, de um outro autopoliploide, que é espontâneo, e pelas gerações de recombinação que já ocorreram, inclusive, existe recombinação desses cromossomos que vieram desses dois genomas. Isso torna, de fato, essa análise muito mais complicada do que uma análise de diploides efetivamente. Aqui um trabalho também que eu acho bastante interessante, que ilustra essa complexidade que existe no genoma de cana. Então, todas essas regiões que estão marcadas aqui em cinza representam DNA repetitivo, né? Isso aqui são, na verdade, 8 bacs de uma variedade chamada R570, que foram inteiramente sequenciados.
São BACs de uma mesma região, ou seja, são homeólogos, e eles então identificaram uma quantidade expressiva de DNA repetitivo dentro dessas regiões. Vocês vão ver que essa quantidade expressiva de DNA repetitivo, associada a um genoma muito grande, dificulta a utilização dos métodos tradicionais de análise genômica. Aqui é um trabalho que a gente fez lá na UFG, a gente ressequenciou esses mesmos 8 BACs, uma variedade que foi desenvolvida pela RIDES, inclusive pelo grupo aqui da UFV, pelo Márcio, né, que é a RD 867515, mostrando que, embora seja muito fácil a gente alinhar os BACs da RD 867515 com o da 570, a complexidade em termos, aqui o DNA repetitivo está representado em vermelho, mas a complexidade dessas regiões é a mesma, certo? Ou seja, não há variação expressiva entre as diversas variedades de cana do ponto de vista dessa complexidade, mas observem que a variação entre os homeólogos é bastante expressiva. Isso é uma coisa curiosa que me chamou a atenção, que embora em cana a gente tenha esses grupos de homeologia, quando a gente começa a olhar para os dados preliminares de sequenciamento que a gente tem, a gente percebe que há uma tendência de que esses grupos formem grupos 2 a 2, sugerindo que a cana, de algum modo, vem passando por um processo de diploidização, relativamente acelerado pela jovialidade, que eu diria, da espécie. Vamos dizer assim, contrabalanceada por um aumento do número de indivíduos, mas é importante mencionar que com fenótipos de maior precisão é muito mais fácil se construir bons modelos, né? Ok. O número e distribuição de QTLs, novamente, algo que não está sob o nosso controle, isso está inerente ao processo de regulação do caráter efetivamente, né? Bom, aí aparece algo que a gente já consegue controlar, a questão da extensão do desequilíbrio de ligação. Então, a literatura também é abundante nesse contexto. Quanto menor for a extensão do desequilíbrio de ligação, mais marcadores nós temos que colocar na nossa análise para que a gente possa capturar o efeito dos TTLs que estão lá no genoma. Se nós temos um genoma em que o desequilíbrio de ligação se estende por longas distâncias, um número relativamente reduzido de marcas, relativamente reduzido aqui, me entendam, na casa dos milhares, a gente vai conseguir obter bons modelos de seleção genômica. Então, nesse caso, é importante a gente avaliar o que a gente tem de informação a respeito da extensão do desequilíbrio de ligação em poliploide. Em relação a, já comentei rapidamente isso, na qualidade da fenotipagem, eu diria que os poliploides levam uma certa vantagem, porque grande parte dos poliploides tem reprodução assexuada associada a eles, falando de plantas. Então, no caso da cana-de-açúcar, por exemplo, nós temos a possibilidade de avaliar o mesmo genótipo em vários ambientes. Existem várias outras espécies onde os indivíduos têm reprodução sexuada, as espécies são alógamas, então avaliar exatamente o mesmo genótipo dá um certo trabalho. No caso de espécies de espécies poliploides, isso é algo que é possível de se fazer. Então, eu diria que, do ponto de vista de fenotipagem, a gente tem até uma certa vantagem nesse contexto. E a questão da genotipagem de alta qualidade. Então, exatamente como o Augusto mencionou, sem genótipo não tem conversa, certo? Não há como se construir bons modelos de seleção genômica se nós não tivermos genótipos em qualidade e em número suficiente, certo? Isso é imprescindível para que esse tipo de estratégia funcione. E quando eu digo genótipos de alta qualidade, né, a gente viu quais são as qualidades que o marcador molecular tem que ter hoje cedo. É importante pensar em custo, em número, em abrangência do ponto de vista genômico, na facilidade de se fazer isso, certo? Tudo isso tem que ser levado em conjunto. E vejam bem, é muito diferente a gente fazer um trabalho de tese para calibrar um modelo de seleção genômica do que pegar um modelo de seleção genômica e colocar ele funcionando dentro do programa de melhoramento genético, onde se avaliam 50 mil genótipos por ano. Então, a escala disso tem que ser executado, analisado e utilizado é uma escala muito diferente daquela que a gente costuma fazer em trabalhos acadêmicos. E, obviamente, a questão da modelagem genética estatística. Obviamente, nós temos que utilizar modelos que façam sentido, que captem os efeitos que nos interessam nos caracteres efetivamente avaliados, né? Aqui dá para mexer. Então, dentro desses fatores que eu elenquei aqui, gostaria de destacar principalmente a questão da extensão do desequilíbrio de ligação, que é uma coisa que nós precisamos avaliar, a questão da qualidade da genotipagem efetivamente, e a questão da modelagem genética estatística que vai ser utilizada nessas análises. Talvez estejam aí os 3 pontos que a gente precisa discutir, que são peculiares do ponto de vista dos poliploides. Esses demais fatores aqui, eu diria que as preocupações que nós temos são exatamente aquelas que nós teríamos se nós estivéssemos falando de espécies diploides. Não há diferença do ponto de vista do que fazer, né, em relação a isso. O desequilíbrio de ligação, isso aqui é uma figura
figurinha repetida, né, nas apresentações por aí. A ideia básica é que um loco consiga resgatar o comportamento do loco vizinho. Os locos têm que estar em desequilíbrio para que isso seja possível. Se existe equilíbrio de ligação, a genotipagem do loco 1 não me conta nada do que está acontecendo no loco 2. Esse desequilíbrio de ligação ele tende a decair ao longo das gerações de recombinação, admitindo que a espécie, por exemplo, seja famítica. O decaimento de desequilíbrio é relativamente rápido para regiões que estão afastadas a 50% de recombinação, e ele não vai decair efetivamente para locos efetivamente ligados, né? Quando a gente olha para a equação, né, que foi formulada lá em 71, que descreve o valor esperado para desequilíbrio de ligação, utilizando a medida R2, que é bastante utilizada para isso, em função do tamanho efetivo das populações da fração de recombinação, nós temos essa expressão. Isso aqui é só para nos dizer que, de fato, quanto maiores forem os tamanhos efetivos das populações, menores tendem a ser os desequilíbrios, o alcance do desequilíbrio de ligação. Isso talvez explique o porquê, em cana-de-açúcar, de fato, nós tenhamos uma extensão do desequilíbrio de ligação tão longa, né? Então, um trabalho que a gente fez também, tentando medir a extensão do desequilíbrio de ligação utilizando os marcadores DART, aqui foram olhados 595 marcas, escolhidas com calma, né, dentro daquela segregação 1 para 1 que foi mencionada. Observe que a extensão do desequilíbrio aqui, a correspondência típica utilizada aqui é mais ou menos em 0,2, dá mais ou menos nesse ponto aqui. Observe que nós temos aqui algo em torno de 36% de recombinantes com uma extensão do desequilíbrio de ligação com R2 igual a 0,2. Né? Então isso mostra que tem desequilíbrio, pelo menos no caso da cana-de-açúcar, sobrando. Ou seja, o fato de que os programas de melhoramento, o número de ciclos que nós temos de melhoramento em cana-de-açúcar é relativamente pequeno, isso é estimado em cerca de 9, 10 ciclos. Os tamanhos efetivos das populações de melhoramento são normalmente muito pequenos. Então as populações que nós vamos ter disponíveis para fazer seleção genômica, no caso da cana, são populações em que a extensão do desequilíbrio de ligação é bastante estreita. Então isso não é problema, pelo menos no caso da cana-de-açúcar, realmente precisa ser reavaliado para outras espécies. Aí vem a questão da genotipagem, né? Eu vou voltar nesse gráfico bem simplesinho, que foi mostrado aqui, mas a ideia básica é a seguinte: fazer genotipagem de diploide, eu costumo dizer que é uma técnica que nos permite pegar um conteúdo genético que existe lá no cromossomo e transformar esse conteúdo genético numa banda. De modo que, se eu faço isso, de modo que a banda, o conteúdo genético que está marcado em verde, se transforma numa banda alta. O conteúdo que está marcado em vermelho se transforma numa banda baixa, então eu consigo identificar os heterozigos pela presença das duas bandas. O problema é que quando nós temos poliploides, e se nós temos um marcador que tem esse mesmo tipo de comportamento, como já foi mostrado aqui, né? Nós temos um indivíduo que só tem informação, só tem alelo verde, eu vou ver só uma banda. Se ele só tem alelo vermelho, eu vou ver a outra. Mas se ele tiver mistura de alelo vermelho e verde, eu vou continuar vendo só duas bandas. Nós não somos capazes de utilizar, ou pelo menos com base nesses marcadores, tirando o sequenom, né, que foi mencionado daqui a pouco, nós não somos capazes de dosar os alelos em poliploide. Isso é um problema, ou pelo menos aparenta ser um problema bastante sério. Mesmo que nós utilizemos os SNPs. Observe que isso aqui é um caso típico de genotipagem SNP, né, onde a gente tem somente dois alelos, admitindo aqui o SNP AG. Então, o que eu estou chamando aqui de fenótipo molecular é aquele que a gente visualiza na nossa análise. Então, a gente faz a genotipagem de 200 mil locos, não sei o quê. Você pega um sítio lá, você vai ver para aquele sítio dois alelinhos segregando, o A e o G. Então, o fenótipo que a gente está vendo é a A. Se o indivíduo fosse diploide, obviamente nós teríamos a A. Se ele fosse hexaploide, nós teríamos tudo A. Se ele fosse decaploide, nós teríamos tudo A. Tranquilo. Se ele fosse genótipo GG, a mesma coisa. Mas observe que se ele tiver genótipo AG, como foi mostrado aqui, ó, se for um hexaploide, existem 5 genótipos possíveis. Se ele for um decaploide, nós temos 9 genótipos possíveis. Observe que do ponto de vista de análise genética, é altamente esperado que o efeito de um genótipo com 9 alelos A e um alelo G seja muito diferente de um genótipo com 1 alelo A e 9 alelos G. Isso é altamente esperado, intuitivo efetivamente, né? Bom, o que fazer nesses casos? Então, os métodos de sequenciamento estão se tornando muito baratos, como a gente viu. Um dos problemas, né, eu não mencionei isso, mas um dos problemas dos sequenciamentos de nova geração é o fato que as sequências produzidas, em geral, são sequências muito curtas. Começaram com 25 pares de base, 35, 70, 75, 100 pares de base. Hoje em dia nós temos kits que fazem sequenciamento de 600 pares de base, falando em plataformas Illumina. Existem outras plataformas onde isso chega a algumas dezenas de milhares de pares de base, não com a precisão de um Illumina, mas isso
está avançando, né? Isso que eu quero dizer. O que eu quero comentar é a informação que nós poderíamos tirar de um genótipo se nós conseguíssemos sequenciar o que eu chamo de um haplótipo. Ou seja, não os locos isoladamente, não que nós analisássemos cada loco isoladamente, mas vamos analisar todos eles em conjunto. Por exemplo, se nós temos um sítio que está, ou seja, o genótipo do indivíduo é esse, certo? Então, o fenótipo molecular que nós vamos observar lá é CT. Nós não sabemos quantas cópias do C nem quantas cópias do T. Vamos admitir que nós temos um outro SNP dentro da mesma região, que também tenha genótipo CT, onde o genótipo molecular seja efetivamente esse, o fenótipo molecular que a gente detecta seja também CT. Novamente, nós não temos informação de dosagem aqui, ainda que a gente possa tentar fazer a utilização de dados de cobertura do alelo que foi recuperada, mas é fácil mostrar que a resolução para que isso funcione é muito mais alta do que a gente ainda tem. Imagine que a gente tem um outro loco AG, certo? E assim por diante. Então, vou colocar aqui 5 SNPs, certo? Observe que se a gente analisar cada um desses SNPs isoladamente, a gente não consegue identificar quantos alelos nós temos em cada um deles. Mas e se nós soubermos que cada um desses alelos foi obtido numa mesma sequência? Ou seja, se a fase desses SNPs for detectada biologicamente. Ou seja, imagine que nós temos uma sequência como essa. Observe que nós temos uma sequência como essa, nós temos condições de identificar os 10 haplótipos como haplótipos diferentes. E se eles são haplótipos diferentes, é possível a gente contar exatamente em quantos desses haplótipos nós temos T, em quantos nós temos C, em quantos nós temos T, C e T e assim por diante. Ou seja, nós conseguimos dosar efetivamente o número de alelos que nós temos para cada um daqueles SNPs, desde que esses SNPs sejam integrados numa análise de um haplótipo e desde que nós sejamos capazes de separar cada um dos haplótipos que foram encontrados. Obviamente, isso aqui é uma situação que eu criei para que a gente possa fazer isso. Qual é a chance de que nós peguemos 5 locos, 5 SNPs dentro de um mesmo haplótipo e ocorram 10 haplótipos diferentes para cada um deles? Essa chance não é pequena, ou é pequena no caso de 5. Então, eu fiz umas continhas, do ponto de vista probabilístico. Essa curva aqui representa a probabilidade de nós identificarmos 10 haplótipos, ou 12 haplótipos, perdão, admitindo um nível de ploidia de 12x. Observe que se nós temos poucos SNPs dentro de um haplótipo, a chance de identificar esses 12 haplótipos como distintos é muito pequena. O número mínimo aqui possível seria 4. Com 4 SNPs nós seríamos capazes de identificar 16 haplótipos, mas a chance de que num dado indivíduo nós tenhamos 10 haplótipos diferentes desses 16 é muito pequenininha. No entanto, se a gente aumentar o número de SNPs dentro do haplótipo, observe que essa probabilidade cresce rapidamente. E pelas minhas continhas, se nós tivermos, aqui eu estou admitindo, tem uma boa vontade minha aqui, que eu estou admitindo que esses SNPs tenham frequência próximas a meio, né? Obviamente esse número efetivo tem que ser bem maior do que isso. Mas é só para ilustrar que a técnica é possível. Ou seja, se nós tivermos aqui cerca de 13 SNPs, a chance de nós encontrarmos 10 haplótipos diferentes para os 13 SNPs é de 99%, é maior do que 99%. Isso significa, por exemplo, em cana-de-açúcar, onde existe uma estimativa de que a cada 35 a 58 pares de base nós temos um SNP, isso foi feito com dados de sequenciamento de 454 em 2009, se a gente considerar, isso aqui são 2 variedades, então eu vou tirar uma média de 47 pares de base para cada SNP, nós precisaríamos, para detectar 13 SNPs, algo em torno de 600 pares de base. Quando a gente multiplica isso por 3, eu não tenho a menor dúvida que num intervalo muito curto de tempo, nós vamos estar obtendo sequências de Luna com mais de 1000 pares de base. O que eu quero dizer é que a genotipagem por sequenciamento já tem um monte de vantagens em termos de escala, de custo, né, de abrangência do genoma. Ela está para chegar num ponto onde nós vamos ser capazes de identificar de fato o número de alelos que nós temos para cada um dos SNPs. Sem falar na possibilidade de se utilizar, né, na análise genética, não cada um dos SNPs isoladamente, mas os genótipos dos haplótipos efetivamente para construir um modelo de seleção genômica. Equiparando, obviamente, aí a resolução que nós temos em locos microsatélites com uma quantidade, em geral, expressiva de alelos. Ok. Bom, isso é um problema de genotipagem. Falando em genotipagem de sequenciamento, que é a estratégia que nós temos seguido lá na UFG para fazer estudos com cana-de-açúcar, um dos maiores problemas da genotipagem de sequenciamento é a questão da cobertura. Por que é um problema, na verdade? Quando se faz a estimativa do número necessário de coberturas para que você detecte pelo menos uma vez cada um dos alelos que existem no seu genoma, né, no seu conjunto de SNPs,
utilizando aqui métodos de redução de complexidade do genoma, de modo que a gente consiga fazer isso em tempo hábil, em custo, vamos dizer assim, operacional. A curva teórica é essa que está aqui em branco. Esse aqui é um trabalho que eu publicado esse ano com milho, né? Esse aqui é um trabalho de sequenciamento de uma variedade chamada D73, uma linhagem. Então, a curva teórica está aqui marcada em branco. Então, aqui ó, o sequenciamento foi projetado para ter curva teórica, para ter cobertura de 40x. Quando a gente olha a cobertura realizada, ou seja, pegaram aquele material, sequenciaram em quantidade suficiente para 40x, a distribuição observada da cobertura é essa que está marcada aqui em amarelo. Observe isso aqui que eu fiz em GB, como eu comentei. Observe a distância astronômica que existe na pressuposição de que as sequências vão ser obtidas usando uma distribuição de Poisson e aquilo que de fato ocorre quando a gente faz sequenciamento utilizando dados de GBS, por exemplo. Então, isso mostra que as técnicas de genotipagem do sequenciamento precisam evoluir para que a gente possa minimizar a ocorrência desses alelos que não aparecem no nosso conjunto de dados por simplesmente não terem sido sequenciados. Aqui, acho que o amarelo não está aparecendo, mas são os dados que a gente obteve recentemente usando essa tecnologia chamada de RapidSeq. Nós genotipamos 155.426 locos, usando uma estratégia de resgate, né, de regiões genômicas. Observe que há uma melhoria substancial, embora haja uma proporção muito grande de zeros ainda, ou seja, de sequências que não foram obtidas, mas aqui é um zoom dessa curva aqui embaixo, há uma melhoria substancial da cobertura. A cobertura média aqui, ou essa distribuição ainda não é uma distribuição de Poisson, o que seria ideal, mas é uma distribuição muito melhor do que aquela que se observou, por exemplo, no caso do milho, efetivamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos trabalhado muito em termos da utilização de dados de GBS para fazer seleção genômica em policloides, pensando na possibilidade justamente de se fazer essa dosagem utilizando justamente os apóticos, né? Aqui um dado que é bastante relevante, que mostra que a gente genotipou vários indivíduos em replicata. Aqui eu estou trazendo dados de 2 deles, né? Então nós temos aqui 2 indivíduos que foram utilizados em replicata, ou seja, na verdade, um indivíduo replicado 2 vezes, o outro indivíduo replicado 2 vezes. E observe que nesses casos aqui, a gente tem condições de avaliar a genotipagem de uma cópia em relação à outra, das 2 réplicas biológicas. Então, quando a gente compara o grau de cobertura dos locos que foram genotipados com o mesmo resultado nos 2 indivíduos, nós temos essas curvas aqui em cima. Quando a gente pega os locos em que a genotipagem foi inconsistente entre um indivíduo e outro, nós temos esses locos com essas coberturas aqui embaixo. Então, observe que o grande problema a ser resolvido é, de fato, a cobertura. E a questão da cobertura não se resolve somente na força bruta sequenciando mais, porque o custo se torna inviável. Nós temos que pensar na genotipagem de milhares de indivíduos por ano. Então, de fato, o que nós temos que fazer aqui é um certo avanço ainda tecnológico, do ponto de vista de como homogeneizar, né, como melhorar essa cobertura, essa distribuição da cobertura dos nossos locos, de modo que a gente tenha informação de um grande número de locos a um custo que seja operacional, né? Então, isso aqui envolve efetivamente a otimização da técnica de genotipagem, né, que é algo que está em desenvolvimento. A gente fez uma análise de quais são os erros de genotipagem que estão ocorrendo nas plataformas de genotipagem por sequenciamento. Esses aqui são os dados que a gente tem de RapidSeq. Então, se a gente olhar se o genótipo de fato é azão, né, na verdade esses genótipos aqui foram identificados não utilizando os modelos probabilísticos, né, que o Augusto mencionou, mas eles foram utilizados justamente utilizando os dados de segregação que nós tínhamos nessas populações, além do próprio genótipo que a gente obteve de cada indivíduo. Então, esses são os genótipos que a gente sabe que são os corretos. Se vocês olharem aqui, em baixa cobertura, eles simplesmente não aparecem. Quando a cobertura é média, somente o alelo mais prevalente aparece no homozigose. Né? Isso aqui é possível se mensurar pelas taxas de cobertura. E, quando nós temos uma alta cobertura, nós temos um genótipo efetivamente identificado. Né? Isso aqui mostra que o grande problema que nós temos que resolver do ponto de vista de genotipagem para fazer a seleção genômica funcionar a contento é justamente esse, né? A questão da cobertura. E aqui aparece uma questão que é curiosa, que é importante relatar, né? Eu sempre digo que os dados de genotipagem de GBS não são para leigo. E quando a gente trabalha com dados de genotipagem que vem lá os alelos bonitinhos, aí você pega aquilo, joga no software e sai um resultado do outro lado. Quando você pega resultados de genotipagem de sequenciamento, se você não trabalhar bastante nos seus genótipos, você não vai conseguir de fato separar aquilo que é joio do que é trigo e vai levar um monte de lixo para dentro do seu modelo, né? Isso aqui é só para mostrar que, por exemplo, nesses blocos, observe,
Esse logo aqui, esse genótipo aqui embaixo representa a ausência de alelo. Nós temos um alelo recessivo, efetivamente, aqui embaixo. Essa recessividade provocada por esse alelo nulo se confunde com a falta de genotipagem, com a observação perdida pelo fato daquele alelo simplesmente não ter sido sequenciado pela amostragem de sequenciamento. Então esse é o grande problema, como identificar se o genótipo está correto ou não, utilizando para isso somente os dados de cobertura, embora em alguns casos seja possível utilizar os dados de segregação. Bom, eu gostaria de, estou terminando, comentar um pouquinho a parte dos modelos de análise. A sensação geral que a literatura, pelo menos para mim, tem passado, é de que não há efetivamente um modelo de análise para a construção de modelo de seleção genômica, não há um método de análise para a construção de modelo de seleção genômica que seja absolutamente melhor do que os demais. Né? Vou usar para exemplificar isso um trabalho do Márcio Rezende, com o Marcos D1 aqui também, um grupo aqui todo que trabalhou com um trabalho com pinos, onde foram avaliados vários modelos, RR-BLUP, BLASTO, DEISA e DEICIPI. Se vocês observarem as acurácias que foram obtidas em cada uma dessas situações, elas são muito parecidas, exceção para caracteres ligados a poucos locos, onde nós temos uma pequena vantagem dos modelos bayesianos nesse caso aqui. Isso então é uma coisa que mais ou menos a gente acredita. Na verdade, os modelos são muito parecidos em termos de capacidade de explicação dos dados, mas em modelos, em situação, nós temos caracteres que são controlados por poucos locos, com efeitos maiores, os modelos bayesianos levam uma vantagem. Né? Ok. Bom, vou dar um exemplo de utilização de seleção genômica com dados de cana-de-açúcar. Esses dados ainda não são nossos, os nossos dados ainda estão bastante crus. Nós recebemos os genótipos de RapidSeq há 3 semanas atrás, a gente ainda está montando esses modelos. Mas eu gostaria de trazer aqui um trabalho que foi feito por um grupo francês, que validou a obtenção ou a utilização de modelos de seleção genômica em cana-de-açúcar utilizando dados de DART. Né? Isso aqui foi feito utilizando vamos chamar de 2 painéis de calibração, com 167 clones cada um. Foi feita a genotipagem de 1758 DARTs. O painel, eu estou chamando de 1, foi avaliado em 4 locais, o painel 2 em 3 locais. E aqui foram utilizadas 4 metodologias de análise. Essa metodologia de kernel aqui é capaz de detectar, inclusive, efeitos de dominância. Né? Então, dá para ter uma ideia da importância desse tipo de efeito nesse contexto aqui. Vamos ver. Bom, aqui estão os gráficos representativos das acurácias estimadas, obviamente. Né? Observe que aqui, quando se utilizou o painel 1 para se avaliar o próprio painel 1, ou seja, a validação aqui é a validação cruzada, aqui o painel 2 para construir o modelo para o próprio painel 2. Observe que nós temos acurácia aqui, que em alguns casos chegam a 0,5. Nesse caso aqui nós temos alguma coisa, inclusive isso aqui para BRICS, curiosamente até 0,60. Isso aqui é diâmetro do colmo, número de colmos. Observe que nós temos acurácia próxima a 0,4, embora para algumas características aqui, isso aqui é lignina, fibra, essas acurácias sejam um pouco menores nessa população. Aqui, quando a gente muda de painel, para a gente ter uma ideia de quanto um painel informa a respeito do outro, em termos de qualidade de predição, observe que as acurácias em geral são menores, mas há um comportamento relativo bastante similar entre um painel e o outro. O que é mais interessante, acho que isso é a coisa que eu acho mais interessante nesse contexto da seleção genômica, é que apesar de todos os problemas que vocês viram aqui com o poliploide, esses resultados não são muito discrepantes daqueles que são observados com milho, com soja, com arroz, certo? Ou seja, curiosamente, esses modelos são capazes de detectar efeitos genéticos, ainda que eles sejam modelos simples. Simples do ponto de vista biológico. Né? Muitas vezes, quando a gente está construindo um modelo, a gente tem a sensação que, de fato, são modelos, do ponto de vista de análise, relativamente complicados. Mas eles são capazes de tirar essa informação dos dados, sem que a gente tenha explicitamente incluído ali processos biológicos que sejam muito complexos. Então, isso nos dá uma grande expectativa em relação à utilização desses modelos em poliploides. Observe que isso aqui foi feito utilizando DART, marcador dominante, sem nenhum tipo de dosagem, numa quantidade, estamos falando aqui de 1758 locos, um genoma de 10 GB, é estimado aqui cerca de, se não me engano, com 17 morgans, 700 morgans, se não me engano,
100 vezes 170 Morgan, é o tamanho do genoma de câncer, certo? Esse é um genoma gigantesco, efetivamente, do ponto de vista, inclusive, de recombinação. Então, isso nos deixa bastante animados com a expectativa de que, com a utilização de 100 mil lotes, ainda que com aqueles problemas de genotipagem, com a possibilidade iminente de a gente conseguir fazer dosagem desses alelos, a gente consiga acurácias bem mais elevadas desses modelos. Observe que talvez essa simplificação dessa genotipagem talvez justifique, né? De fato seria difícil admitir que os marcadores DART pudessem detectar efeitos de dominância, né? Se nós compararmos aqui eu não comentei, né? Mas o que está em escuro, essa barra escura aqui, é o modelo BLAST, o que está em cinza, RKHS, PLS está um pouquinho mais claro, e a última barrinha é o RB. Se vocês olharem, então, esses métodos são muito parecidos, ou seja, aparentemente a contribuição da dominância aqui não foi importante. Eu acredito que em grande parte devido à forma em que foi feita a genotipagem. Bom, terminando então em termos de perspectivas para a utilização de modelos de seleção genômica em poliploides, eu acho que nós temos que pensar que nós precisamos avançar bastante nos métodos de genotipagem. O impacto desses métodos na nossa análise ainda é grande, isso precisa ser melhorado, mas isso está sendo feito numa velocidade, eu diria, bastante rápida. Nós temos que incluir, de fato, nos nossos modelos a questão da dominância e da displasia, né? Então, existem ferramentas para isso, existe uma complexidade inerente à utilização desses efeitos nos modelos que não é desprezível, sobretudo no caso de poliploides, mas isso é avanço que é possível. Eu acredito que há um potencial de utilização da seleção genômica ainda incipiente, pelo menos nas instituições públicas de pesquisa, para a seleção de genitores, que é formidável. Grande parte dos programas de melhoramento em cana-de-açúcar, pelo menos, fazem seleção de genitores com base em bases de dados que são muitíssimo frágeis, né? Vamos dizer outra coisa. Obviamente, nós precisamos pensar em modelagem de interação de genótipo com o ambiente. Nós estamos carecas de saber que isso é bastante importante, e daí a possibilidade de se fazer modelos que sejam específicos. E por último, não menos importante, sobretudo num evento como esse, eu gostaria de ressaltar a demanda gigante que nós vamos ter por recursos humanos, que sejam capazes de planejar experimentos e, sobretudo, analisar dados para se obter bons modelos de seleção genética. Né? É isso que eu gostaria de comentar. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Bom, então, em nome da comissão organizadora, agradecemos a palestra do professor Alexandre. Como o professor Léo já disse anteriormente, agora nós teremos uma mesa de debate aqui com o público podendo participar com perguntas, tanto com microfone ou perguntas vídeo escrito. Então, nós convidamos o professor Leonardo, o professor Augusto e o professor Alexandre para subir novamente ao palco para participar desse momento de pergunta. Mais uma vez, gostaria de parabenizar os dois palestrantes, o assunto extremamente interessante, e deixamos aí aberta para perguntas aí da plateia. Uma pergunta? Bom, queria parabenizar os dois palestrantes, primeiramente, pela excelente palestra, mas minha pergunta vai para o professor Alexandre. Professor, o senhor mostrou para a gente, eu achei interessante a questão do efeito Biggs, não sei se eu pronunciei certo, pois então, que às vezes superestima o efeito QPL e tal. O que eu observo assim, nas análises de seleção genômica, que eu tive a oportunidade de trabalhar, e quando a gente seleciona, às vezes, marcadores, questão de efeito, não por significância, né? Vamos supor, faço uma análise com todos os marcadores
Aí ranqueio por valor absoluto e faço uma seleção e utilizo só os mais informativos. Semelhante àquele método RGBLUB-B, que até você mostrou o artigo ali do Márcio Rezende. Então eu queria assim, que você comentasse assim, a respeito do efeito Biggs e sobre essa alternativa de análise. Eu confesso que eu tenho um receio, né? Efetivamente com seleção de variáveis em seleção genômica. Entendo, sobretudo nesse contexto que eu comentei aqui, da importância de a gente aumentar a cobertura de genotipagem. Se você diminui o número de SNPs, você consegue muito mais cobertura, ou seja, muito mais qualidade de genotipagem com o mesmo custo. Mas eu acho que a grande diferença do efeito Biggs existir nas análises de QTLs e de análise de associação e não na seleção genômica é a validação, é a forma de se validar os modelos. Ou seja, a forma com que você estima efetivamente a contribuição daquele modelo do ponto de vista de predição. Se você olhar nas análises de QTLs, a gente não faz validação cruzada. Certo? Os modelos que a gente constrói para fazer análise de QTLs, os modelos de associação, nós utilizamos os próprios dados que foram utilizados para se construir um modelo, são utilizados para se avaliar o R2 do modelo. Entendeu? Como na seleção genômica você acaba utilizando um conjunto de dados independentes, seja por validação cruzada, ou sobretudo quando você cria uma população de validação efetivamente, esse efeito Biggs ele tende a não aparecer, mesmo em situações onde você ranqueia os seus locos para fazer parte do modelo com base nos efeitos que eles apresentam. Entendeu? Eu acho que a grande diferença está no fato de que quando você faz modelos utilizando os próprios dados que você utilizou para calibrar o modelo, para validar o modelo, você está criando modelos que eu chamo de modelos descritivos. Eles descrevem muito bem o seu conjunto de dados e provavelmente resgatam, inclusive, ruídos no seu conjunto de dados como se fossem efeitos. Essa é a questão. Quando você usa um conjunto de dados para calibrar o seu modelo, um conjunto distinto, independente, né? por pressuposto, para você fazer a validação, teoricamente o seu modelo está sendo avaliado do ponto de vista de predição. E aí, nesse caso, o efeito Biggs não aparece. Né? Pelo menos ele não tem oportunidade de mostrar a sua presença. Né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, primeiramente parabenizar o Augusto, o Alexandre pelas excelentes palestras e gostaria de fazer uma pergunta mais no contexto da questão da amplitude com que é feita a genotipagem para posteriormente fazer essa predição, né? Porque, veja bem, estudos, por exemplo, de genoma humano mostram que cerca de 25% apenas do genoma, de fato, é o que são constituídos de genes, efetivamente. E dessa quantidade, o gene humano, em média, apenas em torno de 3% dele, de fato, é que constitui, de fato, exons. O restante são introns. Como é que fica a questão da efetividade dessa genotipagem, dessas múltiplas marcas utilizadas, diante desse contexto? Bom, eu confesso que eu já não acredito que muitos QTLs sejam genes. Né? Existem vários exemplos na literatura de que elementos genéticos que não são genes, que não são exons, que não fazem parte de promotores, têm ação como QTL. Ou seja, polimorfismos dessas regiões que são notadas como regiões intergênicas são responsáveis por certos QTLs que foram efetivamente identificados. Né? Isso ajuda a gente a entender por que esses métodos acabam funcionando, ainda que esses marcadores não caiam exatamente dentro dos genes, como seria de esperar. Agora, a questão toda é que eu acho que esses números que funcionam em plantas e funcionam em animais, e são muito maiores em humanos, é porque o desequilíbrio de ligação que existe nas populações de plantas que nós utilizamos, nas populações de animais que nós utilizamos, é muito mais extenso do que o desequilíbrio de ligação que existe nas populações humanas.
o tamanho efetivo de grande parte das nossas populações de melhoramento, que são as bases dessas populações de calibração, é relativamente pequeno. Então isso dá oportunidade para que com, digamos, dezenas de milhares de marcadores, a gente consiga modelos que explicam uma porção relativamente importante da variação observada. Então, em nome da comissão organizadora, agradecemos. Desculpa, professor. Sem problema. Pessoal, queria dizer que eu concordo com a resposta do Alexandre, é por aí que eu acho que funciona, mas só já que você falou de genética humana, eu tenho um exemplo interessante que a gente pode usar em aula de graduação, parece que a gente está falando de infecção científica, né? Mas no congresso de genética, o último agora, em setembro, o Bruce Lee, o Dr. Bruce Lee estava lá no congresso de genética, ele conversa, não na apresentação dele, mas em conversa de bastidores, ele contou que ele trabalha muito com genética forense, que é uma área que a gente não está acostumado, a gente trabalha com planta e não tem uma associação, mas que eles estão conseguindo fazer retrato falado, por exemplo, da pessoa, apenas se você coletar uma amostra de sangue da pessoa e passar lá 100 mil SNPs, você consegue fazer uma projeção holográfica do rosto que aquela pessoa tem. Claro que você não sabe a idade, você não sabe se ela usa barba, se ela é magra ou se ela é gorda, né? Isso não dá para saber. Mas dá para falar o sexo, dá para falar a cor do cabelo, a cor da pele, esses modelos de predição. E se você colocar uma mesa cheia de... Então alguém assalta a sua casa e raspa o dedo no portão, se você tiver como um genotipótipo lá, você pode colocar fotos dos suspeitos em volta lá, dos seus vizinhos, e o computador te fala qual é a pessoa mais provável de estar naquela amostra lá. Parece ficção científica, mas são exemplos que estão acontecendo. Em plantas, a gente tem desafios diferentes, claro, problemas diferentes, mas a gente tem, em um certo sentido, o cientista sempre é otimista de acreditar que a gente consegue, de alguma maneira, dar um avanço que melhora as coisas que estão acontecendo. Bom, agora sim nós agradecemos pela excelente palestra do professor Alexandre e professor Augusto. Por favor, uma salva de palmas.